Olá, eu sou o irmão Arimatea, estou gravando aqui mais um pequeno vídeo para vocês, tá? Hoje é 11 de fevereiro de 2024, né? E o tema hoje é a verdade sobre Jesus Cristo, porque muitas seitas, muitas religiões por aí diz que Jesus Cristo não é Deus. E o que as Escrituras Sagradas falam a respeito? Jesus Cristo é Deus? Sim ou não? Vamos descobrir agora? Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 3, verso 13 e 14. Vai falar assim, Êxodo 3, 13 e 14. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Verso 14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Então aqui está bem claro, né? Moisés fez essa pergunta para Deus. Quando eu vier aos filhos de Israel lhe dizer que o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, eles perguntarem, quem enviou, qual é o nome? O que eu lhe direi? Aí Deus falou assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outro. Né? Então aqui está falando claramente que aqui é Deus. Vamos lá para o livro do Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, tá? Vamos ver aqui. Isso aqui é Jesus, tá falando. João, capítulo 6, verso 35. Declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Verso 48 também. Jesus falando, eu sou o pão da vida. Verso 41 do mesmo capítulo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então lá em Êxodo, Deus diz, eu sou, me enviou a vós outro. Aí aqui Jesus está dizendo que ele também é o grande eu sou. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, verso 48 e verso 51. Continuamos aqui. João 8, verso 12. Jesus também vai falar assim. De novo lhe falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus aqui declarou de novo que ele é o grande eu sou. Ele disse, eu sou a luz do mundo. João 8, 24, do mesmo capítulo. João 8, verso 24. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados, porque se não crede que eu sou, morrerei nos vossos pecados. João 8, 57 e 58. No 57, os judeus vão fazer uma pergunta aqui para Jesus. Aí Jesus vai responder. Perguntou-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Verso 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui está bem claro, meu irmão, que Jesus Cristo, ele dizendo todo o tempo que ele é Deus. Ele é o Deus de Israel, o Deus que libertou os israelitas do Egito. Né? Lá em Êxodo, fala claramente, eu sou, me enviou a vós outros. E aqui Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse que antes de Abraão existir, eu sou. E aqui ele diz, tu não tem nem 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus disse, em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou, provando que Jesus Cristo é Deus. Tá? Vamos continuar aqui nosso pequeno estudo, meus irmãos. Veja o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Vai falar assim, Jesus falando. Isaías 9, versículo 6.
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aqui o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, estava profetizando a vida do Messias, que é o Senhor Jesus, 700 anos antes. E Jesus foi aparecer 700 anos depois. E Isaías profetizou dizendo que vai nascer um menino, que esse menino, ele é filho de Deus, ele é Deus, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Vai nascer esse menino, esse filho, mas ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade. Tem outras tradições de Bíblia que dizem assim, ele é o Pai eterno. Tem outras tradições bíblicas que falam exatamente assim, né? E príncipe da paz é Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que Jesus Cristo é Deus, que ele é o Pai da eternidade, que ele é maravilhoso conselheiro. Conselheiro é consolador. Vamos continuar aqui nosso estudo. Então aqui a Bíblia está bem claro dizendo, provando que Jesus Cristo, ele é Deus. Aqui em Isaías 44, verso 6, vai falar assim, Isaías 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então aqui está bem claro, o Senhor, Rei de Israel, está dizendo que ele é o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além dele não há Deus. Quando nós vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse 1, 17 e 18. Apocalipse, capítulo 1, 7 e 18. Vamos ver aqui quem é esse. Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Olha quem é o primeiro e último. Deus, que é o Senhor Jesus. E aqui está bem claro ele dizendo, aquele que vive, que esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. E aqui está dizendo, eu sou o primeiro e eu sou o último. A mesma coisa que está lá em Isaías 44, versículo 6. Então aqui está bem claro, provando, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que Jesus Cristo é Deus, tá? Jesus Cristo é Deus. Se você abrir aqui em Apocalipse, capítulo 1 também, verso 7 e 8, veja que vai falar aqui de Jesus. Eis que venho com a nuvem, e todo olho verá, até quanto traspassaram, e a todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, é o que está lá em Atos 1, verso 11 e o 12. Atos, capítulo 1, verso 11 e o verso 12. Vamos ler aqui. Atos 1, verso 9 e verso 11. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista dele, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Está vendo? Então aquele que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, ele há de vir. Quando você vai aqui para Romanos, capítulo 9, versículo 5, vai falar assim, ó, Romanos 9, versículo 5, falando aqui, deles são os patriarcas, e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos,
Deus bendito para todo sempre. Amém. Fazendo afirmação. Esse Cristo, que é o Messias, o ungido, o enviado, e segundo a carne, este é o Deus bendito eternamente. Amém. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é o Deus bendito eternamente. Amém. Quando você vai aqui para Atos, capítulo 20, verso 28, vamos ver o que vai falar aqui, Atos 20, verso 28, vai falar assim, ó: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem morreu na cruz do Calvário? Todos nós sabemos que foi Jesus Cristo. E aqui está dizendo que Deus comprou com seu próprio sangue. Então Jesus Cristo é Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Deus é Espírito, né? E o Espírito não tem carne e osso. Esse Deus que é Espírito, ele se fez carne e habitou entre nós, que é o Senhor Jesus. Então Jesus Cristo, ele é Deus. Vamos ver o que vai dizer aqui no livro de Tito. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2, 13. Vamos ver. Tito 2, versículo 13. Falando de Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reuni-los de toda a iniquidade. Está vendo? Então aqui está dizendo que Jesus Cristo, nós estamos aguardando a grande manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, Jesus Cristo. Então ele é nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Está bem claro nas Escrituras. Aqui em Filipenses, capítulo 2, verso 7 em diante, vai falar assim, ó: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui está claramente que Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, ele não usou de usurpação o ser igual a Deus, né? Mas ele assumiu a forma humana, em figura humana, para poder morrer, né? Então aqui está bem claro. E veja o que diz aqui também no Evangelho de Lucas, capítulo 8, vamos ver aqui, Lucas 8, versículo 38 e 39, Lucas 8, 38 e 39. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Quem curou este homem aqui? Jesus Cristo. E Jesus dizendo aqui que conta a teus que tudo que Deus fez por ti, porque Jesus Cristo, ele é Deus, né? Então está bem claro. Veja o que diz aqui também, lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20. Vai falar assim, ó, 1 João 5, 20. Vai dizer assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aqui está bem claro que esse Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós temos que crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. Então as Escrituras dizem que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é Senhor, pastor, o grande eu sou, o alfa, o ômega, o primeiro e o último. E além dele não há Deus. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Lá em João capítulo 1, verso 1 diz assim:
né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo é nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, né? Ele é o Criador de todo o universo, todas as galáxias. Então, meu nome é irmão Arimateia, né? Fica esse pequeno estudo. Shalom Adonai e Yeshua Mashiach.